Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao especial Informação de sexta-feira. Hoje vamos dar, como é habitual, toda a informação do dia, nacional e internacional, as últimas notícias, e hoje é muito importante em função daquilo que se está a passar na Ucrânia com a invasão das tropas russas naquele país. Este é um alerta SPT e o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo anunciou esta tarde, oficialmente, que o avanço sobre Kiev será feito a partir deste momento, portanto, das 2 horas da madrugada de sábado, em Kiev. Portanto, espera-se intenso tiroteio naquela cidade, o momento decisivo para a Ucrânia. Estamos a ver imagens em direto, são 2 horas e 1 minuto e 12 segundos em Kiev, e esta é uma imagem de norte para sul, portanto, portanto, a Ucrânia para sul, portanto, em Kiev, já no centro da cidade. Vemos aqui um edifício governamental e depois uma avenida enorme que segue para norte, para Ulchik. Portanto, estamos em direto. Qualquer acontecimento que possa surgir, interromperemos esta emissão para lhe dar conta daquilo que se está a passar. Também esta tarde foi anunciado um encontro provável para amanhã entre o presidente Zelensky e elementos do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, em hora e local a designar para conversações de paz. Não sabemos até este momento se o avanço russo sobre Kiev esta noite poderá comprometer esse encontro, mas é importante que saiba que 2 países já se ofereceram para receber esse encontro de paz. Portanto, um deles foi, neste caso, Israel, e também a Hungria. No entanto, é natural que Israel possa ter alguma vantagem sobre a Hungria, uma vez que Israel mantém relações diplomáticas muito boas com o Kremlin, portanto, neste caso, e com os ucranianos. Portanto, é importante saber isso. Agora, vamos falar de uma operação surpresa efetuada ontem no Ironbound, nada tem a ver com este conflito ao qual já iremos regressar. Uma operação surpresa efetuada ontem no Ironbound em Newark pela FBI levou à detenção de pelo menos 10 pessoas ligadas ao tráfico de seres humanos, prostituição e drogas em 3 locais diferentes: Jefferson Street, Mott Street e Rome Street. Segundo as informações obtidas pela SBT, esta informação há muito que estava a ser planeada, sendo concluída agora com esta operação surpresa do FBI. Luiz, na tarde desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, segundo informações e algumas fontes obtidas por nós do jornal Especial Informação, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, deflagrou aqui na cidade de Newark, aqui no bairro Leste, no bairro do Ironbound, uma operação para prender e desarticular uma quadrilha que traficava pessoas, tráfico de seres humanos, também essas pessoas estavam envolvidas com prostituição e drogas. O FBI fez tudo isso numa operação sigilosa, inclusive o comando do Departamento de Polícia de Newark não tem nenhuma informação sobre essa operação do FBI. Fontes nos passaram que foram presas 10 pessoas, sendo 7 na Mott Street, e essa rua aqui é a Jefferson Street, é onde foi desencadeada, onde foi realizada parte da operação. Na foto que vocês estão vendo aí, que vocês estão tendo acesso, evidentemente nós borramos e não deixamos o rosto dos agentes do FBI aparecer, porque é uma operação que ainda está em sigilo. Inclusive no site oficial do FBI não temos um release sobre essa operação, o que indica que essa operação ainda está em desenvolvimento, ela ainda está ocorrendo. O tráfico de droga, a prostituição e o tráfico de seres humanos, a gente sabe que é um problema muito sério, não somente aqui nos Estados Unidos, como também no Brasil, em Portugal e na Europa. Principalmente o tráfico de pessoas que vêm atravessando a fronteira dos Estados Unidos com o México, onde popularmente são chamados de coiotes,
e são feito ali um tráfico muito grande de pessoas. A gente todo dia vê casos de pessoas sendo presas. Claro que também tem a prostituição acaba sendo também uma das maneiras que os criminosos utilizam as pessoas para obter dinheiro. Amadeu Maia, de Nurque, com apoio técnico e imagens de Márcio Santos. Muito obrigado, Amadeu. Uma operação surpresa que aconteceu ontem no Ironbound e agradecemos ao Carlão e Newark por nos ter providenciado a fotografia que publicámos há instantes. O presidente russo apelou ao exército ucraniano, e agora sim vamos entrar na área mais atual da informação internacional, para retirar o apoio do governo e pararem de resistir e tomarem o poder. Isto quando as tropas de Kiev se batem na capital do país contra as tropas russas e em defesa da Ucrânia, naquele que é o segundo dia de um conflito que já terá morto dezenas de pessoas. Na capital ucraniana, Kiev, soldados e civis estão a assumir posições defensivas perante o avanço das forças russas que já chegaram ao norte da cidade. Os movimentos das forças ucranianas sugerem que o exército teria rejeitado o apelo do presidente russo Vladimir Putin no sentido de afastar o presidente ucraniano através de um golpe de Estado. Uma vez mais, apelo aos militares das Forças Armadas da Ucrânia. Não deixem os neonazis e os ultranacionalistas ucranianos usarem os vossos filhos, esposas e idosos como escudos humanos. Tomem o poder nas vossas próprias mãos. Parece que será mais fácil para nós concordarmos do que com este bando de toxicodependentes e neonazis que se estabeleceram em Kiev e tomaram todo o povo ucraniano como refém. As pesadas sanções prometidas pelos Estados Unidos e pela União Europeia ainda não surtiram efeito. O presidente russo, Volodymyr Zelensky, lançou um apelo desesperado aos líderes europeus, afirmando que a invasão da Ucrânia constitui o início de um conflito alargado na Europa. Alguém na Europa que tenha experiência em combate e não queira olhar para a indecisão dos políticos pode vir para o nosso país e juntar-se a nós para defender a Europa, onde agora é necessário. Enquanto no terreno muitos ucranianos procuram lugares seguros, o presidente Zelensky ofereceu-se para renegociar uma das exigências de Putin, que a Ucrânia se declare neutral e abandona a ambição de alguma vez pertencer à NATO. Talvez seja importante referir-lhe que o presidente Zelensky foi eleito com 73% do voto popular. Putin está disposto a enviar uma delegação inicialmente prevista para Minsk, na Bielorrússia, para negociar com Kiev. Entretanto, há momentos tivemos a informação de que a Hungria e também Israel propuseram aceitar os seus países como mediadores para conversações entre as duas partes, a Rússia e a Ucrânia. O presidente russo diz estar pronto para conversações com a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin está pronto para enviar uma delegação a Minsk, na capital da sua aliada Bielorrússia, para conversações com a Ucrânia. O porta-voz da presidência russa aludiu a uma recente declaração de Volodymyr Zelensky, na qual o presidente ucraniano se disse disposto a discutir o estatuto de neutralidade do país, o que pressuporia renunciar à sua aspiração de aderir à NATO. A Rússia insiste que o desejo de Kiev de aderir à Aliança Atlântica é uma ameaça direta à sua segurança, como outros planos de expansão da NATO para território pós-soviético. Zelensky voltou hoje a pedir a Putin que se sente à mesa das negociações para travar a operação militar russa na Ucrânia, que começou na madrugada de quinta-feira. O porta-voz do Kremlin também comunicou hoje uma conversa entre Putin e o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que estaria disposto a criar todas as condições para o início de negociações em Minsk entre Kiev e Moscovo, que desde quinta-feira não têm relações diplomáticas. O presidente ucraniano lamenta que a resposta europeia seja lenta. Volodymyr Zelensky convidou os europeus com experiência de combate a viajar para a Ucrânia e a repelir o exército russo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentou esta sexta-feira que a resposta da Europa à invasão russa esteja a ser muito lenta e convidou os europeus com experiência de combate a viajar para a Ucrânia e repelir o exército russo.
A Europa é suficientemente forte para resistir a esta agressão, frisou Zelensky, no momento em que as tropas russas continuam a progredir em várias partes do território ucraniano. Volodymyr Zelensky pediu ainda aos europeus que tenham competência de combate para se deslocarem até ao território ucraniano, pegando em armas contra a invasão russa. A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos mais de 120 mortos, incluindo civis, e centenas de feridos em território ucraniano. A ONU deu conta de 100 mil deslocados no primeiro dia de combates. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a operação militar especial na Ucrânia visa desmilitarizar e desnazificar o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos seus resultados e da relevância. O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Trabalho do Atlântico Norte, a NATO, a União Europeia e o Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia. Hoje, a embaixadora da Ucrânia em Portugal apelidou Vladimir Putin de Hitler do século XXI. Também ao fim do dia de hoje, em Kiev, o governo atual do presidente Zelensky distribuiu cerca de 16 mil Kalashnikov pelos civis que querem combater uma possível invasão que poderá acontecer ainda esta noite. Entretanto, é importante referir também que foram ensinados os civis a compor ou a fabricar coquetéis Molotov que poderão, segundo Zelensky, atirar das suas próprias janelas e varandas para a rua quando os russos forem a passar. A uma só voz, os líderes europeus voltaram a condenar categoricamente o que Vladimir Putin está a fazer. O reforço das sanções económicas, a única forma concreta de combate para já, vai passar a abranger cerca de 70% de todas as empresas estatais e bancos russos. As imagens de destruição em bairros residenciais de Kiev vão se multiplicando, mas se o medo generalizado for o efeito pretendido, o presidente ucraniano, agora já sem fato e gravata, é o primeiro a dizer que fica onde está. Os ataques da Rússia prosseguem com a expectativa de que as nossas forças se cansem, mas ninguém está cansado. A defesa ucraniana está a proteger os nossos céus tanto quanto possível. Os aviões inimigos estão a atacar zonas residenciais, incluindo na capital. Kiev acordou com explosões violentas, com bombardeamentos, casas em chamas. Tudo isto evoca os ataques à nossa capital que tiveram lugar em 1941. Перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся у 1941 році. Volodymyr Zelensky repetiu que nada disto vai cessar enquanto o Ocidente se ficar por sanções económicas. Entretanto, louva o heroísmo dos jovens ucranianos que defendem o país, mas não só. Quero dizer a todos os cidadãos da Federação Russa que saíram às ruas para protestar: nós vimos, vocês ouviram-nos, vocês começam a confiar em nós, lutem por nós, lutem contra a guerra. Боритесь за нас, боритесь против войны. Palavras de Zelensky, muito sentidas. No entanto, é importante informar também que a Federação Russa disse que iria avançar esta madrugada sobre Kiev. E eu vou pedir à produção que nos dê a imagem direta de Kiev, para sabermos se está tudo calmo. Aqui estão as imagens. Quando são 2 horas e 14 minutos da madrugada na capital ucraniana, o que vemos é calmia para já, e não há indícios de explosões, pelo menos ao longe, já que esta imagem é tirada de um centro de observação meteorológico que existe no sul da capital de Kiev. E podemos ouvir o som, portanto, sem explosões para já. E este silêncio ilustra, de facto, a possibilidade de esta cidade poder ser atacada, sobretudo em alvos prioritários, calculados pelo exército russo, para desmobilizar e desentificar a moral do exército ucraniano. Aliás, esta é também uma estratégia que já foi usada pelos russos em muitas guerras,
portanto, anunciar que vai atacar, é uma coisa que só conhecemos do Raul Soldado, mas o que é importante referir é que esta estratégia desmoraliza o exército que sabe que está a defender e também a população que sabe que pode ser atacada em qualquer momento. Este efeito psicológico também tem algum valor. E, como dizias, além de que há pouco, muitos russos não estão de acordo com a invasão da Ucrânia e ontem saíram às ruas para manifestar o seu descontentamento. Houve protestos em mais de 40 cidades e, segundo informações, há cerca de 1.800 detidos na Rússia por estes protestos. Esta manhã, Putin ameaçou a Finlândia que, se este país aderir à NATO, a Rússia responderá com uma ação militar. Aqui a situação muda de figura. A Finlândia não faz parte da NATO e faz fronteira com a Rússia, mas este protesto russo foi também endereçado à Suécia. Portanto, dois países que fazem fronteira com a Rússia. Daí a preocupação de Putin em ter no seu quintal um país completamente antagonista. Mas é importante referir que, se estes dois países forem atacados, a NATO envolve-se e os Estados Unidos também. Muitos russos não estão de acordo com a invasão da Ucrânia e ontem saíram às ruas para manifestar o seu descontentamento. O regime de Vladimir Putin não admite, no entanto, contestação às suas políticas. Cerca de 1.800 pessoas foram detidas, 1 milhar em Moscovo. Os protestos estenderam-se a mais de 50 cidades do país. Em São Petersburgo, a segunda metrópole russa, foram detidas cerca de 500 pessoas. Alguns dos manifestantes têm família na Ucrânia. Não quero que a Rússia ataque a Ucrânia. Os meus avós vivem aí. O que está a acontecer é uma vergonha. Muitos de nós têm parentes e amigos ucranianos. Isto é uma traição. Para lá dos Montes Urais, em Ekaterimburgo, o desacordo com a política marcial de Putin também se fez ouvir, embora em bastante menor número. As ações de protesto estenderam-se às redes sociais. As organizações de direitos humanos temem uma nova vaga de repressão no país, maior do que as anteriores. E o Ricky Lourenço está na nossa redação com a compilação dos últimos acontecimentos relacionados com este conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ricky. Olá, Luís. Segundo dia do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Os russos estão a cerca de 8 quilómetros da capital, de Kiev, e a qualquer momento, hoje, esta noite ou amanhã, a capital poderá cair. As forças ucranianas e os seus líderes estão a fazer um apelo que vai em duas vertentes. Primeiro, aos residentes, nomeadamente àqueles que residem na capital, para que se mantenham nas suas casas e que resistam. Fala-se em cocktail molotov, fala-se em muitas possíveis armas para combater o inimigo. Por outro lado, há também do presidente Zelensky e de todo o corpo ucraniano o apelo às forças internacionais para que ajudem. Mas esta é uma situação bastante difícil. Difícil porque já se sabe que a NATO não vai intervir diretamente no conflito. Mas à medida que as forças russas avançam e, ao que tudo indica, tomem a capital, Kiev, tem que se criar um bastião de defesa que poderá estar nos países que fazem fronteira com a Ucrânia, nomeadamente a Roménia, a Eslovénia, a Hungria, a Polónia e depois também alguns países mais no Báltico e a Moldávia, já que esses países também olham de soslaio para toda esta situação. Depois há o apoio, os 900 bilhões de dólares que a ONU já avançou de apoio à Ucrânia. A realidade de facto é que os ucranianos e o povo ucraniano estão também a ser resilientes. Um pouco por todo o mundo eles estão a mostrar o seu apoio, estão a unir esforços e, surpreendentemente, ou talvez não, os próprios russos estão contra Putin e consideram que
esta invasão, quiçá, possa não ter uma razão lógica de ser. Há manifestações, lembro que ontem foram presos em Moscovo 1.700 pessoas, mas um pouco por todo o mundo os ucranianos recebem o apoio de praticamente todo o mundo e particularmente também dos russos que não entendem muito bem porque é que Putin decidiu avançar. Hoje Putin mostrou realmente aquilo que é um líder inconstante. Primeiro aceitou reunir-se com os ucranianos, aceitou o apelo do presidente Zelensky para se reunir algures na Bielorrússia. Agora diz que com ele não quer nada, mas que se poderá reunir com outros dirigentes. Uma coisa é certa e é estranha, nenhum meio de comunicação social ucraniano foi ainda atingido. Quer dizer que há algo na manga que os analistas internacionais não entendem muito bem. Porque normalmente numa situação de conflito os meios de comunicação social são dos primeiros alvos, estações de rádio, televisões, a serem atingidos para que a informação não seja difundida. Vamos agora referir também um dado que é muito importante, que é a situação aqui nos Estados Unidos. Joe Biden ontem, a sua intervenção e as sanções foram bem aceitos pelos americanos, eles entenderam que o presidente deve ter algo na manga, mas agora, mediante o aproximar do russo de Kiev, várias estações de televisão, nomeadamente a Fox, diz que se calhar as sanções deveriam ter sido mais e questionam mesmo se Biden teve tantos interesses na Ucrânia, porque é que agora esse apoio não é mais direto. Biden falou hoje sobre o chamado SWIFT, ou o software bancário, e disse que poderá demorar um mês para que as sanções sejam realmente ativadas. Neste momento o que se sabe, Luís, é que a situação é problemática, os ucranianos estão a defender-se com unhas e dentes, mas os russos estão mesmo à porta da capital da Ucrânia, Kiev. Muito obrigado, Ricky. Por causa da guerra, a cotação do barril de Brent está no valor mais alto desde 2014 e preços dos combustíveis deverão subir a partir de segunda-feira. Entretanto, ontem o barril de Brent passou os $104, hoje conseguiu baixar para os 97, também o preço da energia caiu, mas o que é certo é que no futuro tanto a energia como os transportes serão também impactados. O petróleo ultrapassou ontem a barreira dos $100 pela primeira vez em 8 anos, em reação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma escalada que terá efeitos práticos sobre o preço dos combustíveis já na próxima semana em Portugal. Sabendo que os momentos de guerra tendem a ser períodos inflacionistas, os analistas antecipam que a situação se agrave e dificulta a recuperação económica que estava em curso. A grande incógnita é quanto tempo durará o conflito, sendo certo que quanto mais se prolongar, mais graves serão as consequências para empresas e famílias. A Rússia é não só o primeiro maior exportador de petróleo, a seguir à Arábia Saudita, exporta 5 milhões de barris por dia, correspondentes a cerca de 5% da procura mundial. Como fornece cerca de 30% do petróleo da Europa e 35% do gás natural. E por isso a cotação do Brent, que serve de referência ao mercado europeu, superou os $100 por barril e o futuro para entrega em abril chegou aos $105,72. Já o gás natural valorizou quase 50% e cotou nos €130 por megawatt-hora. Os efeitos ao nível do preço dos combustíveis far-se-ão sentir já a partir da próxima semana. Os analistas não excluem a possibilidade de o preço do Brent atingir máximos de 2012, quando o barril cotava perto dos $125. Um aumento da ordem dos 25%, mas que em termos práticos teria um efeito limitado de 5% no bolso do consumidor, dado que o crude pesa apenas 20% na formação do preço final de venda ao público. Os impostos são a maior parcela. Nem só a energia se ressentiu com a invasão russa, os produtos agrícolas também valorizaram significativamente, lembrando que a Rússia é o maior produtor mundial de trigo e a Ucrânia está no top 5.
o que faz com que, em conjunto, os dois países sejam responsáveis por 29% das exportações globais de trigo, 19% do fornecimento mundial de milho e 80% das exportações mundiais de óleo de girassol. Não admira por isso que o trigo valorizasse ontem quase 6% para máximos desde julho de 2012, enquanto o milho cotado na Bolsa de Derivados de Chicago subiu 4%. Também chegamos à conclusão, e já hoje verificamos isso, que as bolsas no mundo inteiro valorizaram desde ontem para hoje. Portanto, as bolsas recuperaram, com muita gente a aproveitar os saldos da queda de ontem para comprar hoje, o que significa que há alguma esperança no horizonte em relação a quem investe nas bolsas de todo o mundo. Mas não é só o preço da energia e dos transportes a fazer-se sentir no bolso dos consumidores. Também os bens alimentares e os artigos de primeira necessidade vão aumentar de preço no futuro. A crise na Ucrânia representa uma ameaça para os consumidores europeus que podem assistir a um aumento dos preços. Nas padarias, a ansiedade dos profissionais está a crescer porque nos últimos 6 meses o custo das matérias-primas subiu de 20% para 70%. Este aumento deve-se à instabilidade política que está a preocupar os mercados financeiros internacionais, ao aumento dos preços do petróleo e do gás e aos receios dos efeitos das sanções impostas pela União Europeia à Rússia, que ainda são desconhecidos. Os preços dos alimentos também vão ser apanhados neste turbilhão de incerteza. O diretor-geral da Associação de Empresários e Comerciantes da Grécia explica a situação. Os aumentos de preços vão variar entre 5% e 15% para produtos como peixe, legumes, carne ou azeite. Estamos a falar de produtos incluídos no cabaz de compras dos lares. No combustível, espera-se que os aumentos atinjam os 25% a 30%. Espera-se um aumento ainda maior depois da decisão de Vladimir Putin de suspender as exportações russas de nitrato de amónio durante os próximos meses, que é um elemento essencial para o cultivo de cereais e o principal fornecedor da Europa é a Rússia. O recente aumento dos preços terá um efeito dominó no custo do trigo, massa, pão e farinha. O Kremlin justificou a sua decisão com o aumento da procura no mercado interno e agora os padeiros enfrentam um grande dilema. O preço de um pão era de 7 cêntimos em setembro, agora é de 8. Decidimos manter o preço tão baixo quanto possível, porque preferimos limitar o nosso lucro de um produto tão importante para as famílias. Um produto que as pessoas precisam todos os dias na sua mesa. Nos produtos de pastelaria, os preços estão fora de controlo, porque não podemos fazer nada. São os fornecedores os responsáveis. As pessoas estão mais relutantes em comprar, sentem-se inseguras e queixam-se sempre que tudo está muito caro. Os especialistas do mercado temem que o próximo conflito entre a Rússia e o Ocidente se situe no campo económico. O primeiro passo foi dado pelo presidente Putin antes do anúncio sobre a Ucrânia proibiu as exportações de nitrato de amónio, um fertilizante vital para o cultivo de trigo, para a produção de pão e massas. Espera-se que os preços destes produtos aumentem ainda mais. De acordo com a agência de notícias da Rússia, a proibição das exportações de nitrato de amónio vai prolongar-se pelo menos até ao início de abril. E como viram, esta é uma notícia relacionada com possíveis aumentos no futuro em bens essenciais e produtos alimentares na Europa. Portugal, como viram, está abaixo da média europeia, ou no quadro da média europeia, na média, e, portanto, não como a Grécia, onde, por exemplo, como tiveram a ocasião de ver, o aumento dos combustíveis chega até aos 42%, em Portugal, 4%. Bem, estarão agora os nossos telespectadores a perguntar, depois da guerra do Covid, veio uma outra guerra na Europa de Leste. É verdade, mas antes disso, antes de falarmos da Covid, eu queria saber como é que está a situação em Kiev, porque temos imagens em direto da capital ucraniana,
onde são agora 2 horas e 29 minutos da madrugada. Temos o som ambiente, que nos dá a ideia de que não há ainda quaisquer explosões na capital, sobretudo nesta área, na medida em que a cidade é muito grande, tem cerca de 3 milhões de habitantes. Portanto, ela estende-se num raio de cerca de 12 a 15 quilómetros, mas em princípio, perto da capital, ou mesmo junto ao centro da capital, ainda nada está no horizonte. Vamos ver se a notícia da Federação Russa hoje de que iria atacar Kiev esta noite não serve apenas como desmoralização dos residentes e habitantes e também das forças militares. Portanto, vamos ver se isso não acontece, dando esperança para que amanhã, em qualquer parte do mundo, possa haver um encontro entre os líderes ucranianos e russos para que um processo de paz possa ir por diante. Falando da Covid, parece que as coisas estão a acalmar em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde as restrições parecem estarem a surtir efeito com muito menos casos ativos. A partir da próxima segunda-feira, muitas cidades e estados deixam de exigir máscara. O Condado de Los Angeles não exigirá mais que as pessoas usem máscaras em lugares públicos fechados, desde que possam mostrar prova de vacinação, disseram hoje as autoridades do Condado, à medida que o número de novos casos de coronavírus continua a cair. A ordem entra hoje em vigor e permitirá que os clientes deixem de usar máscara se fornecerem comprovativo de vacinação ou teste negativo à Covid-19 realizado nos 2 dias anteriores. À medida que o Condado continua a experimentar uma propagação reduzida da Covid-19, é apropriado considerar menos medidas de segurança necessárias, disseram as autoridades em comunicado, acrescentando que os indivíduos vulneráveis devem continuar a usar todas as proteções possíveis. Muitos estados e governos locais nos Estados Unidos facilitaram os mandatos de coronavírus, pois os casos da variante Omicron caíram acentuadamente nas últimas semanas, após um pico devastador que começou em dezembro. Também na próxima segunda-feira, Connecticut e Massachusetts vão suspender o uso de máscara, tal como Chicago, que anula o uso de proteção facial em alguns locais públicos também na segunda-feira. A média diária de novos casos nos Estados Unidos caiu 66% nas últimas 2 semanas para 82 mil casos, enquanto a média diária de hospitalizações também diminuiu 44%, segundo dados do New York Times. Apesar das tendências otimistas dos dados, o número médio diário de mortes pelo vírus ainda é quase de 2 mil. Além dos dados tomarem uma direção positiva, muitas pesquisas recentes indicaram que a determinação do público em combater a pandemia está a diminuir. E se quer saber o que se passa em New Jersey em relação à pandemia, hoje, das últimas 24 horas, hoje foi anunciado que houve 1.140 casos e 38 vítimas mortais. Portanto, está também a descer em New Jersey, onde a partir da próxima segunda-feira a máscara também não será obrigatória no interior. Portugal registra mais 32 óbitos e cerca de 10.376 casos de infecção por Covid-19. No relatório desta sexta-feira, a DGS atualizou a matriz de risco e a taxa de incidência continua a descer. Portugal contabiliza mais 32 vítimas mortais e 10.376 casos de infecção pelo novo coronavírus. Estão internadas 1.501 pessoas, menos 59 do que na quinta-feira, das quais 98 em cuidados intensivos, menos 8 do que ontem. A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região de Lisboa e Val do Tejo, com 3.559 infecções. Segue-se o Norte, com mais 2.267, o Centro conta com 2.123 casos, os Açores com 656, o Algarve com 626 infectados, a Madeira conta com 614 contágios e o Alentejo com 531 novos casos. Das 32 mortes, 14 aconteceram na região de Lisboa e Val do Tejo, 7 no Centro, 6 na região Norte, 4 no Alentejo e 1 nos Açores. A taxa de incidência a nível nacional é agora de 2.222,5 e de 2.157,4 no continente. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, voltou a subir ligeiramente e é agora de 0,71 no continente e de 0,73 a nível nacional. Aqui nos Estados Unidos, 3 ex-polícias de Minneapolis, nos Estados Unidos, foram condenados por violar os direitos civis do afro-americano George Floyd, asfixiado em maio de 2020. Total, Alexander Kung
e Thomas Lane, 3 ex-polícias de Minneapolis, foram acusados de privar George Floyd, o afro-americano asfixiado em 2020, do seu direito a cuidados médicos quando o polícia Derek Chauvin pressionou o joelho no seu pescoço por 9 minutos, enquanto o homem de 46 anos era algemado e colocado com o rosto no chão. Thao e Lane também foram acusados de não intervir para travar as ações de Chauvin. O assassínio, gravado em vídeo, provocou protestos em Minneapolis que se espalharam pelo mundo como parte de um amplo debate sobre a injustiça racial. Chauvin foi condenado por homicídio no ano passado num tribunal estadual e declarou-se culpado em dezembro, no caso de âmbito federal. Kung ajoelhou-se nas costas de Floyd, Lane segurou-lhe as pernas e Thao manteve os ausentes afastados. Kung e Lane disseram que entregaram as decisões a Chauvin, uma vez que era o agente sênior no local. Thao testemunhou que confiava nos outros polícias para cuidar das necessidades médicas de Floyd, porque a sua atenção estava em outro lugar. A condenação por violação de direitos civis federais, que resulta em morte, é punível com prisão perpétua ou até mesmo com a morte, mas tais sentenças são extremamente raras. Os ex-agentes permanecerão livres sob fiança até à sentença. Durante o julgamento, que durou um mês, os procuradores tentaram mostrar que os polícias violaram o seu treino, inclusive quando não conseguiam mover Floyd ou fazer reanimação cardiorrespiratória. Os procuradores argumentaram que a condição de Floyd era tão grave que mesmo ausentes sem treino médicos básicos poderiam ver que ele precisava de ajuda e que os 3 polícias escolheram não fazer nada, enquanto Chauvin espremia a vida de Floyd. As últimas palavras de Floyd, captadas pelo vídeo, "Não consigo respirar", tornaram-se um slogan de protestos anti-violência policial contra a comunidade afro-americana em todo o país e até em cidades europeias como Londres e Paris. O insólito aconteceu na Geórgia. Depois de ter discutido com um motorista de um carro Uber, uma mulher grávida foi atingida com 3 tiros pelo condutor que continua a ser procurado. A Uber já emitiu um comunicado para ajudar as autoridades na investigação. Uma mulher grávida deu à luz prematuramente depois de ter sido baleada 3 vezes pelo seu motorista da Uber. A mulher, de 36 anos, foi atingida 2 vezes na barriga e uma na parte superior da coxa direita, depois de discutir com um homem que conduzia o carro em College Park, no estado norte-americano da Geórgia, na noite de sábado. De acordo com a polícia, citada pelo jornal Independent, a mulher foi transportada de urgência para o Grady Memorial Hospital, onde o filho nasceu aos 7 meses. Tanto a mãe como o bebê se encontram em estado considerado estável na unidade de cuidados intensivos daquele hospital. As autoridades continuam no encalço do motorista. De acordo com o pai da vítima, a filha terá começado a discutir com o motorista depois de se aperceber que este a tinha apanhado num carro diferente daquele que estava identificado na aplicação da plataforma de transporte. Quando o carro parou perto da casa da família, o motorista saiu e disparou sobre ela. A Uber já emitiu um comunicado a condenar as ações do motorista. Os detalhes em torno do horrível ato de violência contra a passageira e o seu recém-nascido são nauseantes e os nossos pensamentos estão com eles enquanto recuperam. Estamos prontos para ajudar as autoridades na investigação, referiu a Uber. O presidente Biden nomeou a juíza Ketanji Brown Jackson para o Supremo Tribunal, cumprindo uma promessa de campanha de escolher a primeira mulher negra para a instância mais alta do país, instância judicial, obviamente. Brown Jackson tem 51 anos e é juíza do Tribunal de Apelos dos Estados Unidos no Distrito de Colômbia. O Supremo Tribunal é agora dominado por 6 conservadores e 3 liberais, depois de que o ex-presidente Donald Trump ter nomeado 3 juízes mais conservadores durante o seu mandato. As autoridades brasileiras confirmaram que 217 pessoas morreram nas inundações e deslizamentos de terras causados por fortes chuvadas em Petrópolis, 10 dias após a tragédia.
As autoridades brasileiras confirmaram que 217 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terras causados por fortes chuvas em Petrópolis, 10 dias após a tragédia. De acordo com a polícia, quase 1/5 das vítimas eram crianças, 42 no total, de acordo com o último balanço provisório. Até à data, 33 pessoas continuam desaparecidas, enquanto 203 dos 217 corpos encontrados foram identificados. A Câmara Municipal disse também que cerca de 900 residentes de Petrópolis estavam ainda alojados em abrigos de emergência. As famílias que tiveram de abandonar as suas casas devido aos deslizamentos de terras e também às inundações que devastaram bairros inteiros começaram esta semana a candidatar-se a benefícios. Cada um deles deve receber R$1.000 por mês para o seu realojamento. Petrópolis, uma cidade turística com muitos monumentos que remontam à época em que era a residência de verão da Corte Imperial do século XIX, já tinha sofrido tragédias semelhantes em 2018. Em 2011, fortes tempestades mataram mais de 900 pessoas em toda a região montanhosa, a norte do Rio de Janeiro, que inclui Petrópolis, mas também Teresópolis, Itaipara e Nova Friburgo. A chuva extrema também afetou outras partes do Brasil nos últimos meses, com dezenas de mortes nos estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo. E Petrópolis, uma cidade lindíssima, historicamente importante em todo o mapa geográfico do Brasil, pois ali também se situava a residência de verão do imperador Dom Pedro I, portanto, que ainda existe, mas a tragédia continua a assolar esta região brasileira. E antes do desporto, nós vamos até a Ucrânia para saber o que se passa em Kiev. Temos imagens em direto, antes do desporto, como já disse, são 2h41 da madrugada, portanto, começa a desvanecer-se a hipótese de um ataque anunciado pela Rússia para esta madrugada. Portanto, a calma é grande, o silêncio é aquele que se ouve também, e vou deixá-lo por 3 ou 4 segundos com este silêncio, que é um silêncio que pode anteceder um ataque da Rússia à capital da Ucrânia. E agora vamos ao desporto, que também não fica insensível à invasão russa da Ucrânia. A filha de Roman Abramovich, dono do Chelsea, partilhou nas redes sociais uma mensagem anti-Putin e contra a guerra. Uma imagem replicada pelo Daily Mail. O treinador do Paris Saint-Germain, equipa que ainda procura o seu primeiro título europeu, reconheceu que a transferência, esta sexta-feira da final da Liga dos Campeões para Paris, é uma motivação. E a escola de futebol do Benfica, em Kiev, também anunciou hoje que suspendeu toda a sua atividade face à situação militar que a Ucrânia atravessa, até pela proximidade das tropas russas com a capital daquele país. Também o Belenenses Chade jogou hoje com o Passos de Ferreira para a 24ª jornada da Liga Portuguesa Antecipada e venceu por 2-0. Portanto, isto aconteceu no estádio do Jambós. As equipas portuguesas presentes na Liga Europa conheceram esta sexta-feira os adversários para os oitavos de final da prova. Uma comitiva francesa prepara-se para vir a Portugal. O Futebol Clube do Porto vai enfrentar o Lyon e o Braga irá disputar o acesso à fase seguinte da Liga Europa frente ao Mónaco no sorteio desta sexta-feira, que ditou os adversários das duas formações portuguesas presentes na prova. E agora a altura de irmos ao câmbio do dólar em Portugal e também do real do Brasil. 0,89 para a compra, 1,11, que é um pouco mais baixo do que ontem, 1,11 para a venda, portanto o euro cai ligeiramente. Também o real caiu nos últimos dias, ainda que hoje esteja na cotação de 5,11 para a compra e 0,19 para a venda. Anunciava-se hoje chuva, sleet, neve, possivelmente 1 a 3 polegadas de neve aqui em New Jersey, pelo menos em Newark. Tal não aconteceu. Todos tivemos a ocasião de ver que apenas a chuvinha nos molhou e que, eventualmente, isso, portanto, a neve fica adiada para daqui a mais uns dias, se houver. Mas, para já, hoje esteve em Newark um dia não muito frio, portanto, na ordem dos 38, 39 graus, mas espero, porque o inverno ainda não acabou, com este carrossel de temperaturas que se tem abatido sobre os Estados Unidos, sobretudo sobre a costa leste, tudo é de esperar. O tempo das comunidades é da responsabilidade da nossa colega Catarina Rebibas. A meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 38 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 40 graus,
Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 36 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 32 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 33 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 34 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 80 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 74 graus. Los Angeles com sol com 72 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 59 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. E se gosta de música, fica a saber que Paul McCartney vai atuar em New Jersey já no próximo mês de junho, o que é uma boa notícia. Antes do habitual espaço comercial, queremos informá-lo que a missa do 7º dia por alma da fadista Elizabeth Maria terá lugar amanhã sábado na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Newark, a partir das 9h30 da manhã. E agora vamos encerrar o espaço de notícias, vamos deixá-los com alguns comerciais e iremos voltar para a linha aberta já a seguir. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Vem aí o inconfundível, o único, o melhor da música popular portuguesa, Zé Amaro. Me abandonaste e eu chorei. Vai estar consigo no Dia Internacional da Mulher, terça-feira, dia 8 de março, a partir das 7, na Casa do Ribatejo, o Clube dos Êxitos Musicais de Newark. Eu estou perdido de amor por este namoro já virou no... Jantar e espetáculo com o fabuloso Zé Amaro. Celebre o Dia Internacional da Mulher na alegria da Casa do Ribatejo. Zé Amaro. Não perca na próxima quinta-feira, depois das 4 da tarde, na Rádio Clube Português, no programa Tardes da Beta, Arlindo Andrade, o romântico da música portuguesa. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. O meu nome é Nelson Martins, nós aqui na Credit Life Plus estamos aqui para assistir com todos os seus problemas relacionados a dívidas e crédito. Tem contas do médico em atraso, do cartão de crédito, educação? Agora com a Credit Life Plus, já pode realizar os seus sonhos em comprar casa ou mesmo carro. Contacte-nos 973-350-6991 ou então visite o nosso site em creditlifeplus.com. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Experimente a qualidade do queijo curado de Trás-os-Montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confeccionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva, qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods.
boa noite, cá estamos no espaço dedicado à linha aberta, portanto, se tem qualquer questão que possa colocar, nós vamos convidá-lo a contactar connosco. Portanto, o telefone que temos é o 973-264-1462. E já temos a primeira chamada em linha. Muito boa noite, linha aberta. Sim, boa noite. Olá, boa noite, como está? Tudo bem, obrigado. E você? Estamos bem, obrigado. Então? Ok, olha, eu chamei anteontem sobre para ver se me arranjavam o número de telefone como é que se diz? Do empresário Jorge Mendes. Mas é o Jorge Mendes o empresário dos jogadores. Não conheço outro que não seja o Jorge Mendes, empresário dos jogadores. Portanto, ele é o empresário e nós demos-lhe o número do escritório em Portugal. Não, temos... mas o número que me deram é de um Jorge Mendes, mas é de taxista. Olha, taxista. Agora obrigou-me de facto a sorrir e a gargalhar. Mas note, o Jorge Mendes tem um escritório. Está na página dele, do Facebook, o senhor se quiser procurar no Google. Não encontra. Então nós também não podemos encontrar. Eu não tenho o telefone do Jorge Mendes como ninguém tem por aqui, nem em Portugal, creio eu. Só os jogadores que ele representa e provavelmente alguns amigos muito pessoais dele. Portanto, eu lamento muito. Eu vou tentar amanhã, através de gente que eu conheço, que me possam fornecer o número do escritório dele em Londres. Agradecia. Portanto, fique atento. Na próxima segunda-feira eu dou-lhe essa informação com certeza absoluta. Está bem? Ok, Sr. Bispo. Pronto, um grande abraço para si também. Muito obrigado. Portanto, o Jorge Mendes taxista é outra situação, já não é, eu peço imensa desculpa, mas já não é aquela que eu estava a imaginar. Portanto, se quiser telefonar com qualquer questão, pode ligar ao 973-264-1462, desde momento não me seja para pedir o telefone do Jorge Mendes ou de outro empresário qualquer. São números difíceis de conseguir, porque geralmente os empresários têm os telefones pessoais é impossível, os escritórios sim. Mas eu vou tentar na próxima segunda-feira. Nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Sim, boa noite. Boa noite, minha senhora. É a Fernanda. Olá. Eu estou a chamar porque o senhor... Eu te chamei para aí para dar a missa de Elizabeth Maria. Sim. É às 9 horas da manhã e não às 9h30. Houve talvez um engano ou uma informação que nós tomámos nota mal, pedimos as nossas desculpas, portanto, ainda fez bem ter ligado, porque é muito importante. Portanto, depois amanhã era capaz de dar exatamente, e portanto, ir às 9h30 e exatamente. já acabou. Isto é amanhã. Nossa Senhora de Fátima, às 9 horas da manhã. Portanto, missa de 7º dia por alma de Elizabeth Maria será às 9 horas da manhã e não às 9h30, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Newark. Portanto, é uma boa altura para estar junto com, pelo menos, o espírito e a alma de uma grande fadista portuguesa. E ela era muito querida aqui na comunidade e nós temos muita saudade dela porque a gente estava-se com ela na nossa casa e... Eu acho que todos nos dávamos bem com a Elizabeth Maria, porque era uma pessoa fantástica. Tanto ela como o João Viana, a quem nós endereçamos um voto de muita coragem, de muita força. E também a Carolina, porque tem sido uma peça fundamental na continuidade da Casa do Ribatejo e Sagrada nos Montes. Muitíssimo obrigado pela correção e amanhã encontramos todos lá. Não, fez muito bem. Mas realmente só depois acabava a missa e as pessoas chegavam lá. Tem toda a razão e foi uma ajuda muito grande. Muito obrigado pela sua informação. Muito obrigado. Portanto, 9 horas da manhã, amanhã na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, uma missa de 7º dia por alma de Elizabeth Maria, a fadista, que todos nós conhecemos e de quem todos gostamos muito e de quem temos muita pena. Nova chamada. Muito boa noite em linha aberta. Sim, boa noite. Olá, boa noite, então. Como é que está, Sr. Bispo? Tudo bem, muito obrigado. Agora, amigo, diga. Queria perguntar sobre se ainda é preciso fazer o teste para Portugal. Ainda é preciso fazer o teste para Portugal. Se o senhor tem, por exemplo, um certificado de vacinação da União Europeia, no caso de ter estado em Portugal e ter trocado, aí já não precisa. Mas se o senhor está nos Estados Unidos e tem o certificado de vacinação daqui dos Estados Unidos, tem obrigatoriamente que fazer um teste antigénio, portanto o PCR não dá porque demora muito tempo, com 24 horas de antecedência. E, portanto, se o senhor embarcar, por exemplo, na terça-feira, tem que o fazer no próprio dia de manhã, por exemplo, no Pisca em Elizabeth.
demora 15 minutos, é grátis e é rápido e tem logo o documento comprovativo disso 15 minutos depois. Portanto, esta é a informação que nós lhe podemos dar. Portanto, é preciso teste antigénio, porque o PCR não é possível porque demora muito tempo. Portanto, eu embarco no sábado, tenho que fazer Portanto, sábado de manhã. faça sábado de manhã, aí por volta das 9 horas no PISC, com apontamento ou sem apontamento. Portanto, marcação ou sem marcação. Portanto, dão-lhe imediatamente. A fila não é grande, é uma fila de 10 ou 12 pessoas ou 15 pessoas. Eu já lá fui várias vezes e nunca apanhei mais do que isto. E não tinha marcação. Portanto, é bom que esteja lá às 9 da manhã, porque às 10 terá já o seu teste na mão, com certeza absoluta. Está certo? Ok, Sr. Luís, obrigadinho. Boa viagem, muito obrigado. E pronto, esta é a informação que temos, ainda não há... aliás, eu já informei que em Nova Jersey, a partir do dia 28, o uso de máscara deixa de ser obrigatório. Acontece isso praticamente em todos os Estados Unidos, portanto, tenha isso em atenção, porque é de facto um alívio de restrições e isso também ajuda-nos a olhar para a vida de outra maneira. Última chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Olá, boa noite, minha senhora. Então. Eu chamo-me Sara, estou a ligar aqui do Norte e era só para retificar uma informação que foi dada a um setor a respeito da entrada do Canadá. Sim. Diga. Eu e o meu marido tentámos ir lá neste fim de semana que passou, agora na sexta-feira, e nós não podemos entrar porque precisávamos do teste do PCR. Não. Eles exigem, e também temos que ter um app, que é o Arrive Can, para baixar nos telefones. Sim, olha, é importante eu dizer-lhe isto, mas a informação que nós temos aqui da Embaixada do Canadá nos Estados Unidos, aliás, das autoridades canadianas, é a necessidade de um teste antigénio para entrar ou certificado de vacinação completo. Sim, quando nós... Eu estou a falar porque foi o que aconteceu comigo, com o meu marido, no Peace Bridge, no sábado. Ok. Nós chegámos lá, tínhamos os certificados de vacinação. E o teste? E não o teste. Mas atenção, eu mencionei-lhe, é importante, leve um teste antigénio no caso de um oficial de imigração implicar por qualquer motivo. Eu disse isso, eu lembro-me perfeitamente dessa situação. Sim, mas olha, não pode ser o antigénio, tem que ser o PCR. O PCR demora pelo menos 2-3 dias, é isso que eu não consigo entender, porque a informação que nós temos dá conta de teste. Para entrar no Canadá é necessário mostrar um cartão de vacinação com vacinação completa ou então um teste antigénio ou PCR, pelo menos é o que diz aqui. Não, o que o senhor lá propriamente no border nos disse, ele queria-nos o teste PCR, as provas da vacina, tínhamos que baixar A senhora entrou para o Canadá, para Montreal ou para Toronto? Para Niagara Falls, agora estou confusa com o sítio. Pois, é que eu tenho conhecimento de pessoas que foram para Toronto, atenção, e mostraram o teste antigénio e entraram. Eu lembro perfeitamente da família Castro que fez isso, pelo menos eu sei que ainda estão lá e vão regressar, portanto... Eu peço imensa desculpa, nós estamos em cima da hora, nós vamos corrigir, vou contactar exatamente as autoridades para saber isso. Portanto, eu na segunda-feira vou informá-la, eu não tenho mais tempo, peço imensa desculpa. Vamos a mais um comercial e nós já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais, um espaço repousante e tranquilo, amplo parque de estacionamento, profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E lamentamos não ter tempo para atender com mais cuidado a espectadora que nos ligou há momentos, mas temos muito pouco tempo até às 8, portanto vamos saber quem é que faz anos hoje. Happy birthday to you, parabéns a você, e são 3 os nossos telespectadores que cumprem hoje um aniversário. Não há casamentos, aniversários de casamento, de maneira que os nossos votos de parabéns vai para o Adolfo Guedes, 80 anos de idade, muitos parabéns, Mr. Guedes, e também para a Aubrey, com 13 aninhos de idade e aqueles olhos e aquele rosto maravilhoso, não é? Parabéns, Aubrey. E também para o Tiago Sousa, outro telespectador com 3 aninhos. Muitas felicidades, essa cara bonita
que se mantenha sempre assim. E agora é a altura de lhe mostrar a capa do jornal luso-americano que se publicou hoje na versão digital. Invasão russa à Ucrânia, Europa em guerra. O conflito já causou centenas de mortos e feridos, ao todo, e 100 mil pessoas consideradas como refugiados já abandonaram o país, ou estão a abandonar o país. Também nesta edição do Luso-Americano de sexta-feira, a população estrangeira nos Estados Unidos, portanto, isto é notório, pode ter atingido 46,6 milhões de pessoas. Também o novo passaporte americano inclui novidades estéticas e de segurança, já está a ser emitido, portanto é um passaporte inteligente. O presidente Biden nomeia a primeira negra para o Supremo, notícia que demos já hoje, esta é a primeira página do jornal luso-americano. E pronto, chegamos ao final desta emissão, foi um grande prazer estar consigo. Amanhã eu estou na Rádio Clube Português às 10h30 da manhã, para uma hora de convívio, hora e meia de convívio consigo até ao meio-dia. Portanto, em nome de toda a equipa que produziu e realizou, tenham um bom fim de semana até segunda-feira, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.